Graça e paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Nesse momento nós vamos começar um estudo sobre a carta, a epístola do apóstolo Tiago e do pastor Tiago. E eu vou intitular essa ministração como No Gabinete do Pastor Tiago. Por que no gabinete do pastor Tiago? Porque o Tiago, provavelmente, de acordo com os estudos historiográficos, ele foi o pastor da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. E ao que tudo indica, esse autor era meio-irmão de Jesus, né, por parte de Maria. E é uma carta muito prática, de exemplos práticos da vida cristã. E nesse primeiro momento nós vamos tratar do capítulo de número 1. A carta de Tiago contém 5 capítulos e em cada estudo nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. E por ser um guia prático, nós vamos trazer para a nossa vivência, para fora das 4 paredes da igreja. Afinal de contas, nós vamos à igreja, nós aprendemos na igreja como nós devemos ser de fato fora dessas paredes, porque nós somos igreja lá fora. Igreja vem do grego eklésia, que significa justamente chamados para fora. Então nós somos chamados para vivermos a vida de Cristo lá fora. Amados, vamos ver alguns aspectos importantes aqui na palavra. Eu convido você a fazer a leitura dessa epístola, que é de fundamental importância para a nossa vida cristã. E nesse primeiro capítulo, me chama a atenção alguns aspectos. O primeiro deles é acerca da necessidade de nós termos sabedoria. Essa sabedoria humana do estudo acadêmico deve sempre vir acompanhado da sabedoria de Deus. E a palavra do Senhor aqui nos diz no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, em todas as áreas da nossa vida, desde a área secular. Eu sou professora, eu sou graduada em História. Atualmente eu leciono Geografia e já lecionei outras disciplinas. Também ministro aulas na Faculdade de Teologia Exultes. E nada da minha vida secular é separada da sabedoria de Deus. Eu preciso que Deus me dê sabedoria, me dê discernimento para eu atuar, né, em sala de aula. Eu preciso da sabedoria de Deus para estar ministrando esse vídeo, para ministrar no culto, na igreja. Eu preciso da sabedoria de Deus para administrar a minha casa, para eu ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha de Deus, serva de Deus, onde quer que eu esteja. Para tomar decisões acerca de negócios, acerca do nosso cotidiano. Nós precisamos ter sabedoria. E é Deus quem tem para nos dar. Agora, a palavra de Deus, Tiago, né? Por isso que a gente lá no gabinete com Tiago. Então, eu estou no gabinete aqui com o apóstolo, com o pastor Tiago. E o pastor Tiago está me ensinando o seguinte: você vai pedir sabedoria a Deus, agora peça sem duvidar. Porque se você pedir duvidando, você não vai receber. Porque é assim que a palavra de Deus diz, aqui no versículo 6. Peça, porém, com fé. Peça essa sabedoria com fé, não duvidando. Porque quem duvida, quem pede sem fé. Aí agora eu é que já estou lhe dizendo. Tudo que você pede a Deus, você tem que ter fé. Tiago, o pastor Tiago está me ensinando isso no gabinete dele. Eu preciso pedir com fé. Porque quando eu peço a Deus qualquer coisa, pedir por pedir, é quando você pede sem fé. Se eu peço sem fé, é como as ondas do mar, né? Aquelas ondas vão e vêm, e não surtirá efeito. O versículo 7 diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, primeira coisa que eu aprendo com o Tiago, e a primeira coisa eu aprendo, a primeira já junto com a segunda. Primeira é que eu preciso pedir a Deus sabedoria. Deus vai nos dar. Agora, eu aprendo a segunda coisa embutida na primeira. Que qualquer coisa que eu tiver de pedir a Deus, eu tenho que pedir com fé. Porque se eu pedir sem fé, eu não vou receber. Aí agora já não será a segunda, mas sim a terceira. Me ajudem, por favor. Eu aprendo uma outra coisa aqui no gabinete do pastor Tiago. É que as tentações não vêm de Deus.
As tentações vêm de nós mesmos. Às vezes nós estamos passando por situações, amados, em um outro momento nós vamos tratar acerca de provação e tentação. Inclusive, Tiago fala acerca da provação. Ele, na verdade, né, começa falando, meus irmãos, no versículo 2, meus irmãos têm de grande gozo, grande alegria quando caem em várias tentações, sabendo que a prova, aí já é provação, a prova da vossa fé produz paciência. Provação vem de Deus. Quando Deus quer nos provar, quando Deus quer nos alimentar, quando Deus quer nos tornar mais fortes, aí é provação. Deus está nos provando para nós sermos aprovados. Agora, a tentação não. Tentação não é de Deus. A própria palavra de Deus diz aqui no versículo 13, eu estou aprendendo com Tiago, no gabinete do pastor Tiago, que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Ah, sim. E essa tentação está vindo de quem? Então vamos imaginar que tem algum irmão agora que está aqui assistindo esse vídeo e tem uma colega no trabalho, na vizinhança, que fica se insinuando para ele, sabe? Deus não está lhe provando e Deus não está lhe tentando. Quem está lhe tentando é os seus desejos. Porque aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 14, que cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Então, são os nossos desejos. E outra coisa, viu, amados? Não vamos dar paternidade ao diabo. O diabo, ele é pai da mentira. Inclusive, a ele mente mesmo e diz que você pode fazer qualquer coisa. Depois você pede perdão a Deus e tá tudo bem. Isso aí é mentira do diabo. Nós não devemos pecar. Agora, se pecarmos, sim. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Né? Temos o Espírito Santo que intercede por nós. As tentações vêm dos nossos desejos. Em algumas versões vão falar das nossas concupiscências, que são os desejos da nossa carne. E esses desejos, no versículo 15, o pastor Tiago nos ensina que esse desejo dá à luz o pecado. E o pecado, se for consumado, gera morte. O que eu aprendo aqui no gabinete do pastor Tiago? Item número 1, eu não devo estar alimentando maus pensamentos. Não devo alimentar, dar vazão aos desejos da carne. Porque esse desejo da carne vai gerar o pecado. Então, já comecei a pecar ali, a pensar, até planejar. Se o pecado se consumar, gera morte. Porque o salário do pecado é a morte. Bem, como é maravilhoso esse primeiro capítulo, né, do nosso pastor Tiago. E ele também fala acerca de ricos e pobres, né, que o pobre, ele recebe já o seu galardão, ele receberá galardão, né? Mas que o rico, que ele é para ele ter cuidado, que ele é como a flor, né? Que vai murchar, que vai cair, e que o rico deve se lembrar disso, que a sua riqueza vai passar, ele um dia vai se encontrar com Deus, né? Então, ricos e pobres que estão assistindo esse vídeo, né? Nós devemos estar firmes no Senhor, porque lá para onde nós iremos para a eternidade com o nosso Deus, lá não vai ter diferença de classe social e nem de poder econômico. Ainda no gabinete do pastor Tiago, nós aprendemos acerca do falar. E olha que versículo maravilhoso, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ele, daqui em diante, a partir do versículo 19, o nosso pastor Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter com o que nós falamos, o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. Ah, meus amados irmãos, e eu estava meditando aqui na palavra, no gabinete do pastor Tiago, e pensando o seguinte: às vezes a gente pensa que devemos ter só cuidado com o que eu falo em público, com o que eu falo na igreja e com o que eu falo com o meu irmão. Mas eu quero lhe trazer um alerta agora da parte de Deus, que já foi para a minha vida, mas para a tua vida também. Nós devemos ter cuidado com o que a gente conversa nas nossas casas, dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente pensa que se esconde dos olhos de Deus. Eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de conversa que eu estou tendo em casa com o meu esposo e na frente dos meus filhos. Porque, irmãos, isso vai contaminar as outras pessoas. Então, a nossa casa é um altar do Senhor. Então, não é proveitoso nós estarmos dentro da nossa casa
nos aproveitando da ausência de outras pessoas para estarmos destilando veneno e falando mal dos outros, sabe? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender com o pastor Tiago para vigiarmos acerca das palavras. E ele encerra aqui no versículo, no seu capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião dele é vã. Então, se a gente não refreia a língua, a nossa religião, sabe? E eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, de ser seguidores de Jesus. Isso complementa muito bem, porque o pastor Tiago, ele nos exorta no versículo 22, para nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se a gente lê a palavra, estou aqui no gabinete de Tiago, se eu leio a palavra, entendo a palavra e eu não pratico, ele diz assim, está enganando a si mesmo. Engana-se a si mesmo aquele que lê a palavra e não pratica. Eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo do gabinete do pastor Tiago para aprendermos da palavra de Deus. Um forte abraço e a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós em nome de Jesus.